Nesse vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos para fazer exportação de um esquema de um banco de dados e depois fazer a importação desse esquema. Para fazer esse processo, eu vou utilizar as ferramentas do próprio PostgreSQL, tá? Não vou utilizar nenhuma ferramenta externa, vou utilizar somente aquilo que o PostgreSQL oferece. Bom, primeiro passo para a gente poder fazer esse processo, nós precisamos descobrir onde que o PostgreSQL está instalado. Tá? Então, no meu caso aqui, ele está instalado em C2.PostgreSQL. Então, esse é o diretório onde ele está instalado. O diretório dele, onde ficam os arquivos executáveis, nós conseguimos acessar através da pastinha aqui pg10, diretório pg10 bin. Então, é aqui que estão localizados todos os arquivos executáveis do PostgreSQL. Os arquivos que nós vamos utilizar. Para fazer o backup, nós vamos utilizar esse aqui, pgdump. E para fazer a restauração dos dados, nós vamos utilizar o psql. Esse aqui. Tá? Existem algumas maneiras da gente fazer isso. Eu vou mostrar aqui a maneira mais simples para que a gente consiga fazer esse processo da maneira mais fácil. Bom, evidentemente você pode digitar todo o comando para fazer o dump do banco de dados, para fazer a exportação dos dados, direto no prompt de comando. Você pode fazer isso todas as vezes. Para deixar o processo um pouco mais fácil, mais simples, não ter que digitar o comando toda vez, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um arquivinho com extensão .bat, e nesse arquivinho com extensão .bat, eu coloco o comando que eu vou utilizar para poder fazer a exportação. Então, se eu for lá no prompt de comando, eu vou dar um cmd aqui, vou até lá onde o PostgreSQL está instalado, cd PostgreSQL, pg10, bin, ok. Então, se eu der aqui o comando pgdump -help, ele vai mostrar aqui a série de opções que ele tem para a gente fazer a exportação. Aqui eu coloquei, no comando, no pgdump que eu estou executando aqui, eu coloquei as opções mais simples. Então, -h, localhost, ou seja, ele vai fazer, vai se conectar no servidor que está localmente, na própria máquina. -p é a porta padrão do PostgreSQL, 5432. -u é o usuário do PostgreSQL, ou seja, o Postgres. -esquema. Então, -esquema ou simplesmente -n também poderia ser, serve para a gente especificar qual é o esquema que nós queremos fazer o dump. No caso aqui eu estou usando o esquema escola, então ele vai fazer só o backup desse esquema aqui. Tá? Esquema igual a esse esquema indicado aqui. Se eu não colocar esse -esquema igual aqui, ele vai entender que eu quero fazer o backup da base toda. Tá? Ele vai incluir todos os esquemas. A opção "-f", "-f", ela indica o formato. Então, se você vier aqui, na ajuda que ele dá nas opções aqui, "-f" é o formato do arquivo de saída. E as opções, personalizado, diretório, tar e texto, que é o padrão dele. Nós estamos usando aqui a opção padrão, que é o P. "-b", minúsculo, "-b", minúsculo, blobs, ou seja, ele vai incluir aqueles objetos grandes. Se eu tiver arquivos salvos no formato binário ou arquivos grandes, dentro de uma coluna ou de um campo, ele vai salvar também esses objetos.
tá? Depois, "-v", para ele fazer verbose, ou seja, para ele oferecer mais detalhes durante o processo, né, de dump, informações mais detalhadas durante o processo. "-f", eu vou indicar na frente o arquivo que eu vou jogar os dados do esquema, né, do banco de dados, os dados que eu estou fazendo o dump. Então, no caso aqui, eu criei uma pasta lá no C2 pontos. Nessa pasta no C2 pontos, chamada backup, eu vou deixar ela aqui só para gravar as informações, tá, de dump do banco de dados. E aí, eu vou... basta eu salvar esse arquivo, né, com extensão .bat, tá, .bat, um arquivo em lote, e aí eu só executar esse arquivo. Se você for lá onde ele está salvo, né, no meu caso aqui eu salvei ele no E2 pontos. Então eu vou lá no E2 pontos e dou um pgdump e executo ele, e ele vai fazer o dump dos dados. Ele vai fazer, executou tudo, terminou, aí você vai verificar que o arquivo lá, .sql, né, o arquivo escola.sql, vai estar lá na pastinha que eu criei. Vou abrir esse arquivo, então está aqui, ó, tem todos os comandos de criação do esquema, tá? Todos os comandos de criação do esquema. Reparem que aqui, ó, ele não está usando o insert para fazer as inserções, ele está usando o copy, tá? O copy, geralmente, ele é uma opção mais rápida para inserção de dados, tá? Então, geralmente, é a opção padrão de exportação. Se você fizer questão que seja o insert, né, executado o insert ao invés do copy, basta você colocar aqui a opção no pgdump, você coloca aqui "-inserts", vamos conferir se é isso mesmo, "-inserts", ó, copia os dados utilizando comandos insert ao invés do comando copy. Então é isso mesmo, "-inserts". Então ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de utilizar o copy, ele vai usar o insert. Tá? Então vou executar aqui de novo o comandinho pgdump, e aí vamos ver aqui. Agora você vai ver que os inserts, olha lá, ao invés do copy, né, ele utilizou o insert. Tá? Geralmente, né, nós utilizamos o copy por ele ser mais rápido do que o insert. Então, é recomendado que você utilize o copy quando você tem um volume grande de dados, por ser mais rápido que um insert. Ok? Então, eu vou voltar lá na opção, vou tirar aqui "-inserts", vou deixar ele com o copy, vou executar novamente. Ok. Então, está aqui agora novamente com o copy. Bom, esse foi o processo de exportação dos dados, tá? Ele gerou um arquivo chamado escola.sql. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar as informações que estão no arquivo, né, que eu exportei, e vou fazer a importação desses dados através do comando psql. Então, eu vou fechar esse pgdump aqui e eu vou criar um outro chamado restore.bat. Esse restore.bat, eu também tenho o caminho completo de onde está instalado o PostgreSQL, tá? E o comando psql.exe. O parâmetro que eu uso, ó, "-u Postgres", que é o usuário que eu vou me conectar no banco, e aqui, "-f", eu vou indicar na frente qual é o arquivo que eu quero restaurar, né, que eu quero fazer o restore. No meu caso, que é o escola.sql, então C2 pontos, /backup,
escola.sql. Então é esse arquivo aqui que eu vou restaurar. Eu vou aqui no pgadmin, vou dar um drop aqui no meu esquema, né? Ó, botão direito aqui em cima, drop cascade. Ok, excluiu todo o esquema escola. Eu vou executar o script da mesma forma. Eu salvei ele aqui no C2 pontos, né, ó, backup restore.bat. Também é um arquivinho .bat. Então ele está aqui, ó, restore.bat. Ele vai pegar esse arquivo escola.sql e vai restaurar ele. Vou executar ele aqui. Ok, já fez. Vou abrir lá o banco de dados, atualizar. Está lá o esquema novamente, com todas as tabelas e também todos os dados. Ok? Então, sempre que precisar fazer a exportação e importação dos dados, utilize essas ferramentas que o PostgreSQL oferece. Então, o pgdump para fazer a exportação e a importação você utiliza o PSQL. Ok?